Pergunta: sempre pensei que só se consegue atingir a verdadeira iluminação num relacionamento de amor entre um homem e uma mulher. Não é isso que nos torna novamente completos? Como nos poderíamos sentir realizados antes de tal acontecer? Resposta: isso é verdade na sua experiência? Aconteceu consigo? Pergunta: ainda não, mas não me parece que haja outra hipótese. Eu sei que isso vai acontecer. Resposta: por outras palavras, está à espera que um acontecimento no tempo o salve. Não é isso o erro principal de que temos estado a falar? A salvação não está em mais lado nenhum no tempo e no espaço. Está aqui e agora. Pergunta: o que significa essa afirmação? A salvação está aqui e agora? Não estou a compreender. Eu nem sequer sei o que significa salvação. Resposta: muitas pessoas correm atrás dos prazeres físicos ou das mais variadas formas de satisfação psicológica porque julgam que isso lhes trará a felicidade ou as livrará de um sentimento de medo ou de carência. A felicidade poderá ser vista como uma sensação acentuada de se estar vivo, alcançada através do prazer físico, ou como uma sensação mais segura e mais completa de identidade, alcançada através de uma forma de satisfação psicológica. Trata-se da busca de salvação de um estado de insatisfação ou de insuficiência. Invariavelmente, toda e qualquer satisfação que obtenham será de curta duração, pelo que a condição de satisfação ou realização é geralmente projetada, uma vez mais, para um ponto imaginário longe do aqui e agora. Quando eu obtiver isto ou estiver livre daquilo, então estarei bem. Trata-se da disposição inconsciente da mente que cria uma ilusão de salvação no futuro. A verdadeira salvação consiste na satisfação e na paz, na vida em toda a sua plenitude. Consiste em você ser quem é, em sentir dentro de si o bem que não tem oposto e a alegria do ser que não depende de nada exterior a si. Sente-se não como uma experiência passageira, mas como uma presença duradoura. Em linguagem teísta, trata-se de conhecer Deus, não como alguma coisa fora de si, mas como a sua mais íntima essência. A verdadeira salvação consiste em você se reconhecer como parte inseparável da vida única, intemporal e sem forma, da qual tudo o que existe obtém o ser. A verdadeira salvação é um estado de libertação do medo, do sofrimento, de um estado aparente de carência e de insuficiência, e por conseguinte de qualquer desejo, necessidade, ganância e apego. É estar livre do pensamento compulsivo, da negatividade e, acima de tudo, do passado e do futuro como necessidade psicológica. A sua mente está a dizer-lhe que você não consegue atingir os seus objetivos aqui e agora. Precisa de acontecer alguma coisa, ou você precisa de se tornar isto ou aquilo antes de se sentir livre e realizado. O que ela lhe está a dizer de facto é que você precisa de tempo, que precisa de encontrar, de escolher, de fazer, de realizar, de adquirir, de se tornar ou de compreender alguma coisa antes de poder ser livre ou completo. Você vê o tempo como um meio para a salvação, enquanto que na verdade ele é o maior obstáculo à salvação. Pensa que consegue atingir os seus objetivos estando onde está e sendo quem é neste momento, porque ainda não é completo ou suficientemente bom. Mas a verdade é que o aqui e agora é o único ponto a partir do qual você os consegue atingir. Você atinge os seus objetivos ao compreender que já os atingiu. Encontrará Deus no momento em que compreender que não precisa de procurar Deus. Portanto, não há um caminho único para a salvação. Qualquer condição poderá ser usada, mas não é necessária nenhuma condição particular. No entanto, só há um único ponto de acesso, o agora.
Não pode haver salvação fora deste momento. Você está sozinho, sem parceiro. Entre no agora a partir daí. Tem algum relacionamento? Entre no agora a partir dele. Nada do que algum dia possa fazer ou alcançar o aproximará mais da salvação do que este momento. Uma mente acostumada a pensar que tudo o que vale a pena se encontra no futuro poderá ter dificuldade em entender o sentido desta afirmação, assim como nada do que possa ter feito ou que lhe tenha sido feito no passado o inibirá de dizer sim ao que é e de dirigir toda a sua atenção profundamente para o agora. Não o poderá fazer no futuro, ou o faz agora, ou então não o fará nunca. A não ser que, e até que você aceda à frequência consciente da presença, todos os relacionamentos, e particularmente os relacionamentos íntimos, serão profundamente imperfeitos e até mesmo disfuncionais. Poderão parecer perfeitos durante algum tempo, como por exemplo quando você está apaixonado, mas invariavelmente essa perfeição aparente será destruída à medida que começarem a ocorrer com repetida frequência as discussões, os conflitos, a insatisfação e a violência emocional e até mesmo física. Dir-se-ia que na sua maioria e a curto prazo, os relacionamentos de amor se transformam em relacionamentos de amor-ódio. O amor poderá então, no abrir e fechar de olhos, transformar-se em ataques selvagens, sentimentos de hostilidade e perda total do afeto. Isto é considerado normal. Então, durante algum tempo, alguns meses ou alguns anos, o relacionamento oscilará entre as polaridades amor e ódio e dar-lhe-á tanto prazer como sofrimento. Não é raro os casais tornarem-se viciados nestes ciclos. O drama fala-os sentirem-se vivos. Quando se perder o equilíbrio entre as polaridades positiva e negativa, e os ciclos negativos e destrutivos ocorrerem com uma frequência e uma intensidade cada vez maiores, o que mais cedo ou mais tarde acabará por acontecer, então não demorará muito até o relacionamento chegar ao fim. Você pode pensar que, se pelo menos conseguisse eliminar os ciclos negativos ou destrutivos, então tudo correria bem e o relacionamento poderia florescer muito bem, mas infelizmente tal não é possível. As polaridades são interdependentes, não pode haver uma sem a outra. A positiva já contém em si a negativa, de forma latente. Ambas são de facto aspectos diferentes da mesma disfunção. Estou a falar aqui daquilo a que normalmente se chama relacionamentos românticos, e não do amor verdadeiro, o qual não possui oposto, porque a sua origem transcende a mente. O amor como estado permanente é ainda muito raro, tão raro como os seres humanos conscientes. No entanto, é possível obter vislumbres breves e fugidios, sempre que se dá um hiato no caudal da mente. É evidente que o lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como disfuncional do que o lado positivo. E é igualmente mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no seu parceiro do que reconhecê-lo em si próprio. Pode revestir-se de muitas formas: sentimento de posse, ciúme, repressão, introversão e ressentimento não expresso, necessidade de ter razão, insensibilidade e egoísmo, exigência e manipulação emocionais, desejo incontrolável de discutir, criticar, julgar, acusar ou atacar, ira, vingança inconsciente por sofrimentos infligidos no passado por um dos seus pais, raiva e violência física. No lado positivo, você está apaixonado pelo seu parceiro. Ao princípio, é um estado que lhe dá muitíssima satisfação. Você sente-se intensamente vivo. É como se de repente a sua existência fizesse sentido porque alguém precisa de si, o faz sentir especial, e você retribui da mesma maneira. Quando estão juntos, você sente-se completo. O sentimento pode tornar-se tão intenso que o resto do mundo se torna insignificante. No entanto, você poderá já ter notado que nessa intensidade existe alguma coisa de necessidade e apego. Fica viciado na outra pessoa. Essa pessoa tem sobre si o efeito de uma droga.
Está bem quando a droga está ao seu alcance, mas a mera possibilidade ou mesmo a hipótese de que ela poderá deixar de estar à sua disposição poderá levá-lo ao ciúme, ao sentimento de posse, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, a culpar e a acusar o outro, ao medo da perda. Se a outra pessoa o deixar, isso poderá dar origem à mais intensa hostilidade ou ao mais profundo sofrimento e desespero. Num instante, a ternura amorosa poderá transformar-se numa agressividade feroz ou num desgosto terrível. Onde está agora o amor? Pode o amor transformar-se no seu oposto em tão pouco tempo? E no fundo, era amor ou apenas um vício de avidez e apego? Pergunta: por que razão ficaríamos nós viciados noutra pessoa? Resposta: a razão pela qual uma relação de amor romântico é uma experiência tão intensa e procurada por todos nós é por dar a impressão de proporcionar uma libertação de um estado profundamente enraizado de medo, de carência e de deficiência. Estado esse que faz parte da condição humana na sua situação não redimida e não iluminada. Há nele uma dimensão física, assim como uma dimensão psicológica. Ao nível físico, é óbvio que você não é completo, nem nunca o será. Ou é homem ou é mulher, ou seja, metade de um ser completo. A este nível, o anseio pelo estado integral, o regresso à unicidade, manifesta-se como uma atração do masculino pelo feminino, como uma necessidade do homem por uma mulher, ou a necessidade de uma mulher por um homem. É um desejo quase irresistível, de uma união com a polaridade oposta. A raiz desse desejo físico é um impulso espiritual, o anseio pelo fim da dualidade, um regresso ao estado integral. Ao nível físico, você só se conseguirá aproximar desse estado pela união sexual. É por isso que ela é a experiência mais profunda de satisfação que o domínio físico lhe poderá oferecer. Mas a união sexual não passa de um vislumbre fugaz do estado integral, um instante de êxtase. Enquanto procurar a relação sexual inconscientemente como meio de salvação, estará a procurar o fim da dualidade ao nível da forma, onde ele não se encontra. É-lhe dado um vislumbre tentador do paraíso, mas não lhe é permitido permanecer nele, e você encontra-se novamente num corpo separado. Ao nível psicológico, a sensação de carência e de deficiência é ainda maior do que ao nível físico. Enquanto se identificar com a mente, terá uma sensação de identidade com origem no exterior de si próprio, ou seja, a sua sensação de identidade deriva de coisas que, em última análise, nada têm a ver com quem você é. A sua posição social, os seus bens, a sua aparência exterior, os seus sucessos e insucessos, as suas convicções, etc. Esse falso eu construído pela mente, o ego, sente-se vulnerável, inseguro e anda sempre à procura de coisas novas com as quais se identificar a fim de ter a sensação de que existe. Mas nunca nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O seu medo permanece, a sua sensação de carência permanece. E é então que surge aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta a todos os problemas do ego e parece satisfazer todas as suas necessidades. Pelo menos assim parece ao princípio. Todas as outras coisas a partir das quais você obtinha a sua sensação de identidade tornam-se agora relativamente insignificantes. Você tem agora um único ponto fulcral que os substitui, que dá sentido à sua vida e através do qual você define a sua identidade, a pessoa por quem está apaixonado. Aparentemente você deixa de ser um fragmento num universo que não quer saber de si. O seu mundo tem agora um centro, a pessoa amada. O facto é que o centro está fora de si, por conseguinte você continua a ter uma sensação de identidade com origem no exterior, o que ao princípio parece não ter importância. O que importa é que os sentimentos subjacentes ao estado não integral de medo, de carência e de insatisfação pessoal
tão característicos do estado egoico, deixam de existir. Será? Na verdade, esses sentimentos desaparecerão ou continuarão a existir sob a superfície de uma aparência de felicidade? Se nos seus relacionamentos você sentir ao mesmo tempo amor e o seu oposto, agressividade, violência emocional, etc., então o mais certo é estar a confundir o afeto do ego e o apego viciante com o amor. Não pode amar o seu parceiro num determinado momento e atacá-lo a seguir. O amor verdadeiro não possui oposto. Se o seu amor tiver um oposto, é porque não é amor, mas sim uma forte necessidade do ego de uma sensação de identidade mais completa e mais profunda. Necessidade essa que a outra pessoa satisfaz temporariamente. É um substituto do ego para a salvação, que por um curto espaço de tempo quase parece a salvação. Mas chegará uma altura em que o seu parceiro se comportará de uma maneira que deixa de satisfazer as suas necessidades, ou antes as do seu ego. Os sentimentos de medo, sofrimento e carência, que são parte intrínsecas da consciência egoica, mas que foram encobertas pelo relacionamento amoroso, vêm de novo à superfície. Tal como qualquer outra dependência, você sentir-se-á bem enquanto a droga estiver disponível. Mas chegará invariavelmente uma altura em que a droga deixará de ter efeito em si. Quando esses sentimentos dolorosos reaparecerem, você sente-os com uma intensidade ainda maior. E pior ainda, passa a encarar o seu parceiro como a causa desses sentimentos. Significa isto que os projeta para o exterior e ataca o outro com a violência feroz que faz parte da sua dor. Este ataque pode despertar a dor do próprio parceiro, que poderá contra-atacar. Neste ponto, o ego continua a ter a esperança inconsciente de que o seu ataque ou a sua manipulação será um castigo suficiente para levar o parceiro a mudar de comportamento e assim usá-lo novamente para encobrir a sua dor. Qualquer dependência tem origem numa recusa inconsciente de você enfrentar e ultrapassar a sua própria dor. Qualquer dependência começa e acaba com sofrimento, seja qual for a substância de que fica dependente. Álcool, comida, drogas legais ou ilegais, ou uma pessoa. Você está a usar alguma coisa ou alguém para encobrir a sua dor. É por isso que, passada a euforia inicial, há tanta infelicidade e tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Não são eles que provocam sofrimento, nem felicidade, nem infelicidade. O que eles fazem é fazer ressaltar o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de si. Qualquer dependência faz isso. Qualquer dependência, passado algum tempo, deixa de ter o efeito de acalmar o seu sofrimento e então você sente o sofrimento mais intensamente do que nunca. É por essa razão que muitas pessoas estão sempre a tentar fugir do momento presente e a procurar algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que encontrariam se concentrassem a atenção no agora seria a sua própria dor, e é disso que elas têm medo. Se ao menos soubessem como é fácil aceder no agora ao poder da presença que desfaz o passado e o seu sofrimento, da realidade que desfaz a ilusão. Se ao menos soubessem como estão perto da sua própria realidade, como estão perto de Deus. Evitar os relacionamentos numa tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. Seja como for, o sofrimento existe. 3 relacionamentos falhados em 3 anos terão mais hipóteses de o forçar a despertar do que 3 anos passados numa ilha deserta ou fechado no seu quarto. Mas se você fosse capaz de trazer presença intensa para a sua solidão, essa solidão poderia levá-lo a despertar. Pergunta: pode-se transformar um relacionamento de dependência num relacionamento verdadeiro? Resposta: pode sim.
estando presente e intensificando a sua presença, levando a atenção ainda mais profundamente para o interior do agora. Quer esteja a viver sozinho ou com um companheiro, a presença continua a ser a chave. Para o amor florescer, a luz da sua presença precisa de ser suficientemente forte para que você deixe de ser conduzido pela mente ou pelo corpo de dor, confundindo-os com quem é. Conhecer-se a si próprio como o ser subjacente à mente, a quietude subjacente ao ruído mental, o amor e a alegria subjacentes ao sofrimento. Nisto consistem a libertação, a salvação e a iluminação. Deixar de se identificar com o corpo de dor é trazer presença para o interior do sofrimento e desse modo transmutá-lo. Deixar de se identificar com a mente significa ser o observador silencioso dos seus pensamentos e comportamentos, especialmente dos padrões repetitivos da sua mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se deixar de lhe atribuir um sentimento de identidade, a mente perderá o seu aspecto compulsivo, que consiste basicamente na compulsão para julgar e para resistir ao que é, criando conflitos, dramas e novos sofrimentos. De facto, no momento em que você parar de julgar, aceitando o que é, ver-se-á livre da mente. Terá espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Primeiro, deixará de se julgar a si próprio, depois deixará de julgar o seu parceiro. O maior catalisador da mudança num relacionamento é a aceitação total do parceiro tal como ele é, sem necessidade de o julgar ou de o mudar, seja de que maneira for. Isso levá-lo-á imediatamente a transcender o ego. Acabarão então todas as manipulações e todos os apegos que causam dependência. Deixará de haver vítimas e agressores, acusadores e acusados. Será igualmente o fim de toda a codependência, de se ficar preso no padrão inconsciente da outra pessoa, permitindo que ele se perpetue. Então, ambos poderão ou separar-se com humor, ou entrar juntos ainda mais profundamente no agora, no ser. Poderá ser assim tão simples? Sim, é assim tão simples. O amor é um estado do ser. O seu amor não é exterior, está bem fundo dentro de si. Nunca o poderá perder e ele não o poderá deixar. Não depende de qualquer outro corpo nem de qualquer forma exterior. Na quietude da sua presença, você poderá sentir a sua própria realidade intemporal e sem forma. A vida não manifesta que anima a sua forma física. Você poderá então sentir a mesma vida no interior de todos os outros seres humanos e de todas as outras criaturas. Conseguirá ver para além do véu da forma e da separação. É isto a realização da unicidade. É isto o amor. O que é Deus? É a eterna vida única subjacente a todas as formas de vida. O que é o amor? É sentir a presença dessa vida única dentro de si próprio e dentro de todas as criaturas. É ser isso. Por conseguinte, todo o amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, da mesma maneira que a luz do sol não é seletiva. Não torna ninguém especial, não é exclusivo. A exclusividade não é o amor de Deus, mas sim o amor do ego. No entanto, a intensidade com que o verdadeiro amor é sentido pode variar. Poderá haver uma pessoa que lhe dê o reflexo do seu amor mais claramente e mais intensamente do que outras, e se essa pessoa sentir a mesma coisa por si, poderá dizer-se que você se encontra num relacionamento de amor com ela. O laço que vos liga é o mesmo laço que o liga à pessoa que sente ao seu lado num autocarro, ou a um passarinho, a uma árvore, ou uma flor.
Só difere o grau de intensidade com que é sentido. Mesmo num relacionamento que causa outro tipo de dependência, poderá haver momentos em que se manifesta alguma coisa mais real, alguma coisa que transcenda as necessidades mútuas de dependência. São momentos em que a sua mente e a do seu companheiro esmorecem por breves instantes e o corpo de dor regressa temporariamente ao seu estado latente. Poderá acontecer por vezes durante a intimidade física ou quando ambos testemunham o milagre do nascimento, ou na presença da morte, ou quando um está gravemente doente. Qualquer coisa que deixe a mente impotente. Quando isso acontece, o seu ser, que geralmente está enterrado por baixo da mente, revela-se, e é isso que torna possível a verdadeira comunicação. A comunicação verdadeira é comunhão, a realização da unicidade que é amor. Geralmente ela desvanece-se rapidamente, a não ser que você seja capaz de estar suficientemente presente para manter afastada a mente e os seus velhos padrões. Assim que a mente e a identificação com a mente voltarem a tomar conta de si, deixará de ser e passará a ser uma imagem mental de si próprio, voltando a fazer jogos e a representar papéis, a fim de satisfazer as necessidades do seu ego. Será novamente uma mente humana a representar o papel de um ser humano, interagindo com outra mente, ambas representando um drama chamado amor. Embora, sendo possíveis breves vislumbres, o amor não pode florescer a não ser que você esteja permanentemente livre da identificação com a mente e a sua presença seja suficientemente intensa para você desfazer o corpo de dor, ou pelo menos para você continuar presente como observador. O corpo de dor não poderá então tomar conta de si e destruir o amor. À medida que o modo egóico da consciência e todas as estruturas sociais, políticas e económicas que o criaram entram na fase final da sua decadência, os relacionamentos entre homens e mulheres refletem o profundo estado de crise em que a humanidade se encontra. E como os seres humanos têm vindo a identificar cada vez mais com as suas mentes, muitos dos relacionamentos não se enraizam no ser e por isso transformam-se numa fonte de sofrimento e são dominados por problemas e conflitos. Há atualmente milhões de pessoas que vivem sozinhas ou são pais solteiros, incapazes de estabelecerem um relacionamento íntimo ou não querendo repetir o drama de relacionamentos anteriores. Outros andam de relacionamento em relacionamento, passando de um ciclo de prazer e dor para outro, à procura da realização pessoal que lhes escapa sempre, através de uma união com energia de polaridade oposta. Outros ainda chegam a um compromisso e continuam juntos num relacionamento disfuncional em que prevalece a negatividade por causa dos filhos ou da segurança, por força do hábito, por medo de ficarem sós ou por qualquer outra razão mutuamente benéfica, ou mesmo devido a uma dependência inconsciente da excitação do drama e do sofrimento emocionais. Não obstante, qualquer crise representa não apenas um perigo, mas também uma oportunidade. Se os relacionamentos incutem energia à mente egóica, fortalecem os seus padrões e ativam o corpo de dor, como acontece nessa altura, por que não aceitar esse facto em vez de tentar escapar-lhe? Por que não cooperar com ele em vez de evitar os relacionamentos e continuar a perseguir o fantasma de um parceiro ideal, como resposta aos seus problemas e como um meio de se sentir realizado? A oportunidade que se esconde dentro de cada crise não se manifesta antes de todos os factos de uma dada situação serem reconhecidos e plenamente aceitos. Enquanto você os recusar, enquanto lhes tentar escapar ou desejar que as coisas sejam diferentes, a janela da oportunidade não se abrirá e você ficará prisioneiro dessa situação, que
continuará a ser a mesma ou se deteriorará ainda mais. O reconhecimento e a aceitação dos factos trazem consigo um certo grau de libertação dos próprios factos. Por exemplo, quando você sabe que há desarmonia e se agarra a esse saber, através desse seu saber surge um fator novo que poderá vir a combater a desarmonia. Quando você sabe que não está em paz, esse seu saber cria um espaço de quietude que rodeia a sua ausência de paz num abraço de amor e ternura e depois o transmuta em paz. No que diz respeito à transformação interior, não há nada que possa fazer. Você não se pode transformar a si próprio e certamente não pode transformar o seu parceiro ou qualquer outra pessoa. Tudo o que pode fazer é criar um espaço para que a transformação aconteça, para que a graça e o amor entrem na sua vida. Portanto, alegre-se sempre que o seu relacionamento não funcionar, sempre que ele revela a loucura que há em si no seu parceiro. O que era inconsciente estará então a ser trazido para a luz. É uma oportunidade de salvação. Em cada momento, agarre-se àquilo que sabe desse momento, particularmente ao que sabe do seu estado interior. Se houver cólera, reconheça que há cólera. Se houver ciúme, uma atitude defensiva, um impulso para discutir, uma necessidade de ter razão, uma criança interior a exigir amor e atenção, ou um sofrimento emocional de qualquer espécie, seja o que for, reconheça a realidade desse momento e agarre esse saber. O relacionamento torna-se então o seu sadhana, o seu exercício espiritual. Se observar um comportamento inconsciente no seu parceiro, envolva-o no amor do seu saber, para que você não reaja a esse comportamento. A inconsciência e o saber não podem coexistir por muito tempo, mesmo se o saber estiver apenas na outra pessoa e não naquela que está a ter um comportamento inconsciente. A forma de energia reside por trás da hostilidade e da agressividade, e acha absolutamente intolerável a presença do amor. Se reagir, seja de que forma for, à inconsciência do seu parceiro, você próprio se torna inconsciente. Mas se lembrar então de reconhecer a sua reação, nada estará perdido. A humanidade encontra-se sob uma grande pressão para evoluir, porque é a nossa única oportunidade de sobrevivermos como raça. Isso afetará cada aspecto da sua vida, particularmente o aspecto dos seus relacionamentos íntimos. Nunca os relacionamentos foram tão cheios de problemas e de conflitos como agora. Como terá já provavelmente notado, eles não existem para o fazerem sentir-se feliz ou realizado. Se continuar a perseguir a salvação através de um relacionamento, ficará desiludido vezes sem conta. Mas se aceitar que o relacionamento existe para o tornar consciente em vez de feliz, então o relacionamento oferecer-lhe-á a salvação e você estará a entrar em sintonia com a consciência mais elevada que está a tentar entrar neste mundo. Para aqueles que se agarram aos velhos padrões haverá sofrimento, violência, confusão e loucura crescentes. Pergunta: suponho que é necessário que ambos os parceiros se esforcem para transformar um relacionamento num exercício espiritual, como sugere. Por exemplo, o meu companheiro continua a exibir os seus velhos padrões de ciúme e repressão. Chamei-lhe a atenção muitas vezes, mas ele é incapaz de o ver. Resposta: quantas pessoas são precisas para fazer da sua vida um exercício espiritual? Não se preocupe se o seu companheiro não cooperar. O bom senso, a consciência, só poderá vir a este mundo através de si.
Você não tem de esperar que o mundo se torne sensato ou que alguém se torne consciente para poder ser iluminado. Caso contrário, teria de esperar para sempre. Não se acusem um ao outro de serem inconscientes. No momento em que você começa a discutir, identifica-se com uma posição mental e passa a defender não só essa posição, mas também a sua sensação de eu. O ego assume o comando, você torna-se inconsciente. Às vezes poderá ser conveniente chamar a atenção do seu parceiro para certos aspectos do seu comportamento. Se estiver muito atento, muito presente, poderá fazê-lo sem envolver o ego, sem culpar, acusar ou fazer o outro sentir que não tem razão. Se o seu companheiro se comportar inconscientemente, evite emitir qualquer juízo de valor. Julgar só serve para confundir o comportamento inconsciente de alguém com a pessoa que esse alguém é, ou então para projetar a sua própria inconsciência numa outra pessoa e identificá-la com isso. Evitar julgar não significa que você não reconheça a disfunção e a inconsciência quando as vê. Significa mais ser o saber do que ser a reação e o juiz. Ficará então totalmente livre de reação, ou então reagirá e continuará a ser o saber, o espaço onde a reação é observada e onde é permitido ser. Em vez de lutar contra as trevas, você fará entrar a luz. Em vez de reagir à desilusão, verá a desilusão e ao mesmo tempo olhará através dela. Ser o saber criará um espaço evidente de presença e de amor que permitirá que todas as coisas e todas as pessoas sejam tal como elas são. Não existe maior catalisador da transformação. Se você praticar isso, o seu parceiro não poderá ficar consigo e continuar a ser inconsciente. Se ambos concordarem que o relacionamento seja o vosso exercício espiritual, tanto melhor. Assim poderão exprimir um ao outro os pensamentos e sentimentos logo que estes ocorrem. Ou assim que surge uma reação, de forma que não se crie um hiato de tempo em que uma emoção ou uma ofensa não expressa ou não reconhecida possam ulcerar e crescer. Aprenda a exprimir aquilo que sente sem culpar ninguém. Aprenda a ouvir o seu companheiro de maneira franca e não defensiva. Dê ao seu parceiro espaço para se exprimir. Esteja presente. Acusar, defender, atacar, todos esses padrões destinados a fortalecer ou a proteger o ego ou a satisfazer as suas necessidades tornar-se-ão redundantes. É vital dar espaço aos outros e a si próprio. O amor não pode florescer sem espaço. Se você remover os dois fatores que destroem os relacionamentos, se o corpo for transmutado e você deixar de se identificar com a mente e com posições mentais, e se o seu parceiro fizer o mesmo, sentirá a felicidade de ver o seu relacionamento a florescer. Em vez de espelharem o sofrimento e a inconsciência do outro, em vez de satisfazerem as necessidades da dependência do vosso ego, você e o seu companheiro refletirão o amor profundo que sentem, o amor que tem origem na união com tudo o que existe. É este o amor que não tem oposto. Se o seu companheiro continuar identificado com a mente e com o corpo de dor quando você já tiver libertado, isso representará um desafio importante, não para si, mas para o seu companheiro. Não é fácil viver com uma pessoa iluminada, ou antes, é tão fácil que o ego acha isso extremamente ameaçador. Lembre-se de que o ego precisa de problemas, de conflitos e de inimigos para fortalecer a sensação de separação e que a sua identidade depende. A mente do parceiro não iluminado sentir-se-á profundamente frustrada porque não há resistência às suas posições fixas, significando isso que elas se tornam vacilantes e fracas, havendo mesmo o perigo de poderem entrar totalmente em colapso, resultando daí uma perda de identidade. O corpo de dor exige reações e não as obtém. A sua necessidade de discussões, drama e conflitos não é satisfeita. Mas cuidado. Há pessoas que são indiferentes, introvertidas, insensíveis, ou estão desligadas dos seus sentimentos, mas que podem pensar e tentar convencer os outros de que são iluminadas, ou pelo menos de que não há nada de errado com elas e que ao parecer têm problemas. Os homens são mais atraídos a isso do que as mulheres.
tendem a considerar os parceiros como irracionais ou emocionais. Mas se você sentir as suas emoções, não estará longe do rabioso corpo interior subjacente a elas. Se você for muito cerebral, a distância é muito maior e precisará tomar consciência do corpo emocional antes de poder alcançar o corpo interior. Se não houver uma emanação de amor, de alegria, de presença total e franqueza para com todos os seres, então não há iluminação. Um outro indicador é a maneira como uma pessoa se comporta em situações difíceis ou que sejam uma provação, quando as coisas correm mal. Se a sua iluminação for uma alta ilusão egoica, então a vida depressa lhe apresentará uma provação que mostrará a sua inconsciência, seja sob que forma que for. Medo, ira, atitudes defensivas, juízos, depressões, emoções semelhantes. Se tiver um relacionamento, muitas das suas provações virão do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher poderá ser posta à prova por um parceiro indiferente que seja muito cerebral. Ela sentir-se posta à prova pela incapacidade dele em ouvi-la, em dar-lhe atenção e espaço para ser o que é a vida, a falta de presença dele. A ausência de amor num relacionamento, que geralmente é sentida mais vivamente pela mulher do que pelo homem, fará despertar o corpo de dor da mulher e, através dele, ela atacará o parceiro. Acusações, críticas, censuras, etc. Por sua vez, essa situação transforma-se na provação dele, para se defender dos ataques do corpo de dor dela, que ela considera totalmente injustificados. Ele atrincheirar-se-á ainda mais profundamente nas suas posições mentais, ao mesmo tempo que se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso acabará por ativar o seu próprio corpo de dor. Quando ambos os parceiros se deixam dominar deste modo, alcançam um nível de profunda inconsciência, de violência emocional e ataques e contra-ataques furiosos. A violência não diminuirá até ambos os corpos de dor se terem reabastecido e entrarem depois numa fase de latência até ao próximo confronto. Esta é apenas uma das muitas situações possíveis. Escreveram-se muitos volumes e muitos mais poderiam ser escritos sobre a inconsciência nos relacionamentos entre um homem e uma mulher. Mas, como eu já disse, quando você compreender a raiz da disfunção, não precisa de explorar as suas inúmeras manifestações. Vamos rever brevemente a situação que acabei de descrever. Toda a aprovação que ela contém é na realidade uma oportunidade oculta de salvação. Em cada uma das fases do processo disfuncional é possível libertar-se da inconsciência. Por exemplo, a hostilidade da mulher poderia funcionar como um sinal para o homem abandonar o seu estado de identificação com a mente, para despertar no agora, para se tornar presente, em vez de se identificar ainda mais com a mente e tornar-se ainda mais inconsciente. Em vez de ser o corpo de dor, a mulher poderia ser a conhecedora que observa o sofrimento emocional em si própria, acedendo assim ao poder do agora e iniciando a transmutação do sofrimento. Isso faria com que deixasse de projetar a sua dor de forma compulsiva e automática para o exterior. A mulher poderia então exprimir os seus sentimentos ao seu parceiro. É evidente que não há garantia de que ele a ouça, mas dar-lhe-ia uma excelente oportunidade para se tornar presente e romper o insensato ciclo da representação voluntária de velhos padrões da mente. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação mental e emocional ao sofrimento dela, a sua própria atitude defensiva, em vez de ser a reação. Ele poderia então observar o seu próprio corpo de dor a despertar e a tomar assim consciência das suas emoções. Desta maneira, surgiria um espaço claro e sereno de pura consciência, o conhecedor, a testemunha silenciosa, o observador. Esta consciência não recusa o sofrimento e, no entanto, transcende-o. Permite que o sofrimento seja e, contudo, transmuta-o ao mesmo tempo. Aceita tudo e transforma tudo. Abre-se então uma porta para que ela se possa juntar a ele nesse espaço. Se você estiver presente de maneira consistente, ou pelo menos predominante no seu relacionamento, este será o maior desafio para o seu parceiro.
Ele será incapaz de tolerar a sua presença por muito tempo e continuar a ser inconsciente. Se ele estiver pronto, entrará pela porta que você lhe abriu e juntar-se-á assim nesse espaço. Se não o fizer, ambos se separarão como o azeite e a água. A luz é demasiado dolorosa para alguém que queira permanecer nas trevas. Pergunta: os obstáculos à iluminação são os mesmos para os homens e para as mulheres? Resposta: são sim, mas a ênfase é diferente. De uma maneira geral, é mais fácil para a mulher sentir e estar no seu corpo, pelo que ela está mais perto do ser e potencialmente mais perto da iluminação do que um homem. Foi por essa razão que culturas antigas escolheram por instinto figuras ou analogias femininas para representarem ou descreverem a realidade sem formas e transcendental. Eram muitas vezes consideradas como um útero que dá à luz tudo o que existe na criação e que o sustém e nutre durante a sua vida como forma. No Tao Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos alguma vez escritos, o Tao, que poderá ser traduzido por ser, é descrito como infinito, eternamente presente, a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas incorporam o não manifesto. Para além disso, todas as criaturas e todas as coisas acabam por regressar à fonte. Todas as coisas desaparecem no Tao, só ele perdura. E como a fonte é considerada feminina, a sua representação inclui tanto o lado da luz como o das trevas do arquétipo feminino, na psicologia e na mitologia. A deusa ou a mãe divina tem dois aspectos: dá a vida e tira a vida. Quando a mente subiu ao poder e os seres humanos perderam o contacto com a realidade da sua essência divina, começaram a pensar em Deus como uma figura masculina. A sociedade foi dominada pelos homens e as mulheres ficaram subjugadas à autoridade masculina. Não estou a sugerir que se regressasse às antigas representações femininas do divino. Há hoje quem usa o termo deusa em vez de Deus. Está-se apenas a recuperar o equilíbrio entre o masculino e o feminino há muito perdido, e isso é bom. Mas continua a ser uma representação e um conceito, talvez temporariamente útil, tal como um mapa ou um posto de sinalização são temporariamente úteis, mas mais um impedimento do que uma ajuda quando se está pronto a compreender a realidade para além de todos os conceitos e imagens. O que continua a ser verdade, no entanto, é que a frequência da energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, luta pelo controlo, usa, manipula, ataca, tenta agarrar e possuir, etc. É por isso que o Deus tradicional é uma figura patriarcal e autoritariamente dominadora. Um homem muitas vezes colérico, de quem se deve ter medo, como parece sugerir o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente humana. Para transcender a mente e voltar a ligar-se à realidade profunda do ser, são precisas qualidades muito diferentes: rendição, aceitação, uma abertura que permita à vida ser em vez de a ela resistir, a capacidade de abraçar todas as coisas com o amor do seu saber. Todas estas qualidades estão muito mais intimamente relacionadas com o princípio feminino. Enquanto que a energia da mente é dura e rígida, a energia do ser é suave e maleável, e apesar disso é infinitamente mais poderosa do que a mente. A mente governa a nossa civilização, ao passo que o ser está encarregado de toda a vida no nosso planeta e para além dele. O ser é a própria inteligência, cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também podem ter acesso a ele no interior de si próprios. Atualmente, a grande maioria dos homens e também das mulheres continua nas garras da mente, identificados com o pensador e com o corpo de dor. Evidentemente, é isso que impede a iluminação e o desabrochar do amor. Como regra, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente que pensa e o maior obstáculo para as mulheres tende a ser o corpo de dor.
embora em certos casos individuais o oposto também possa ser verdadeiro, e noutros, os dois fatores possam ser iguais. Pergunta: por que é que o corpo de dor é um obstáculo maior para as mulheres? Resposta: geralmente o corpo de dor tem um aspecto coletivo para além do individual. O aspecto individual consiste no resíduo acumulado de dor emocional sofrida no passado da própria pessoa. O aspecto coletivo consiste na dor acumulada na psique coletiva humana ao longo de milhares de anos de doença, tortura, guerra, assassínio, crueldade, loucura e outras coisas semelhantes. O corpo de dor de cada um de nós partilha igualmente do corpo de dor coletivo. Há diferentes elementos no corpo de dor coletivo. Por exemplo, os países e raças que sofrem formas extremas de violência possuem um corpo de dor mais pesado que os outros. Qualquer pessoa com um corpo de dor forte, mas sem consciência suficiente para deixar de se identificar com ele, ver-se-á forçada não só a viver a dor emocional contínua ou periodicamente, mas também a tornar-se um agressor ou uma vítima da violência, dependente do seu corpo e do seu corpo de dor ter uma tendência ativa ou passiva. Por outro lado, poderá também estar mais próxima da iluminação. Este potencial não será necessariamente realizado, é claro, mas quem estiver a ter um pesadelo tem mais hipóteses de querer despertar do que alguém que esteja a ter um sonho comum. Além do seu corpo de dor pessoal, cada mulher tem a sua cota-parte naquilo que poderíamos chamar o corpo de dor coletivo feminino, a não ser que ela seja plenamente consciente. Este corpo consiste na acumulação da dor sofrida pelas mulheres devido em parte à subjugação masculina, à escravidão, à exploração, a violações, à dor do parto e à morte de filhos ao longo de milhares de anos. A dor emocional ou física, que para muitas mulheres precede e acompanha o período menstrual, é uma manifestação do corpo de dor coletivo a despertar do seu estado de latência nessa altura, embora isso também possa acontecer em outras ocasiões. O corpo de dor restringe a livre circulação da energia da vida através do corpo, o que a menstruação é uma expressão física. Consideremos com mais atenção este aspecto e vejamos como ele se pode tornar uma oportunidade de iluminação. Por vezes, o corpo de dor toma conta da mulher nessa ocasião. Ele possui uma carga extremamente poderosa que a poderá induzir facilmente a identificar-se inconscientemente com ele. Ela fica então ativamente possuída por um campo de energia que ocupa o seu espaço interior e finge ser ela, mas que é claro não é. Fala através dela, age através dela, pensa através dela. Criará situações negativas na sua vida para se alimentar da energia. Quer mais dor, seja de que forma for. Já descrevi o processo. Ele pode ser perverso e destrutivo. É dor pura, dor passada. E não é quem você é. O número de mulheres que se aproxima agora do estado de consciência plena já excede dos homens e crescerá ainda mais rapidamente nos próximos anos. No final, os homens poderão chegar ao nível delas, mas durante um período de tempo considerável haverá um hiato entre a consciência dos homens e a das mulheres. As mulheres estão a recuperar a função que lhes cabe por direito, daí que lhes seja mais fácil do que aos homens ser uma ponte entre o mundo manifesto e o não manifesto, entre o físico e o espírito. A principal tarefa agora como mulher é tratar de transmutar o corpo de dor para que ele não se interponha entre ela e o seu verdadeiro eu, a essência de quem ela é. É evidente que também terá de lidar com outro obstáculo à iluminação, que é a mente que pensa, mas a intensa presença que a mulher cria ao lidar com o corpo de dor também a libertará da identificação com a mente. A primeira coisa a lembrar é a seguinte: enquanto a sua identidade se basear no corpo de dor, a mulher não se conseguirá ver livre dele. Enquanto uma parte da sua sensação de identidade estiver investida na sua dor emocional, ela resistirá inconscientemente ou sabotará qualquer tentativa que faça para sarar essa dor. Porquê? Muito simples. Muito simplesmente porque se quer manter intacta e a dor tornou-se uma parte essencial de si.
é um processo inconsciente e a única maneira de o ultrapassar é torná-lo consciente. Ver de repente que se está ou esteve apegado à sua dor poderá ser uma descoberta bastante chocante. No momento em que o compreender romperá com o apego. O corpo de dor é um campo de energia, quase uma entidade que temporariamente se alojou no seu espaço interior. É a energia de vida que ficou presa, a energia que deixou de fluir. É evidente que o corpo de dor existe por causa de determinadas coisas que lhe aconteceram no passado. É o passado a viver em si. Se identificar com ele, identifica-se com o passado. A identidade de uma vítima consiste na convicção de que o passado é mais poderoso que o presente, o que é o oposto da verdade. É a convicção de que as outras pessoas e o que elas lhe fizeram são responsáveis por quem se é agora, pela sua dor emocional ou pela sua incapacidade em ser o seu verdadeiro eu. A verdade é que o único poder que existe está contido dentro deste momento. É o poder da sua presença. Uma vez que a mulher compreenda isto, também compreenderá que agora é responsável pelo seu espaço interior e mais ninguém, e que o passado não poderá prevalecer contra o poder do agora. Portanto, a identificação impede-a de lidar com o corpo de dor. Algumas mulheres já suficientemente conscientes para desistirem da sua identidade de vítima a nível pessoal, continuam a agarrar-se a uma identidade de vítima coletiva, o que os homens fizeram às mulheres. Elas têm, mas também não têm razão. Têm razão, entendendo que o corpo do feminino é em grande parte devido à violência masculina, exercida sobre as mulheres e à repressão do princípio feminino em todo o planeta ao longo de milénios. Não têm razão se forem buscar a sua sensação de identidade a esse facto e ficarem assim presas de uma identidade de vítima coletiva. Se uma mulher ainda se agarra à ira, ao ressentimento, à condenação, estará a agarrar-se ao seu corpo de dor, o que lhe poderá dar uma reconfortante sensação de identidade, solidariedade para com as outras mulheres, mas que a manterá escrava do passado e lhe bloqueará o pleno acesso à sua essência e verdadeiro poder. Se as mulheres se isolarem em si próprias dos homens, criará uma sensação de separação e, por conseguinte, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte for o seu ego, mais distante você, mulher, estará da sua verdadeira natureza. Por isso, não baseie a sua identidade no corpo de dor. Em vez disso, use-o para a eliminação. Transmute-o em consciência. Uma das melhores ocasiões para o fazer é durante o período menstrual. Eu acredito que nos anos vindouros muitas mulheres entrarão no estado plenamente consciente quando ficarem menstruadas. Geralmente, este é um período de inconsciência para muitas mulheres, pois o corpo de dor coletivo feminino toma conta delas. Contudo, uma vez que você tenha atingido um determinado nível de consciência, poderá reverter isso de forma que, em vez de se tornar inconsciente, se torne mais consciente. Eu já descrevi o processo básico, mas vou voltar a fazê-lo agora, desta vez com uma referência especial ao corpo de dor coletivo feminino. Quando notar que se aproxima a menstruação, antes de sentir os primeiros sinais daquilo que normalmente se chama tensão pré-menstrual, fique muito atenta e habite o seu corpo tão plenamente quanto possível. Quando aparecer o primeiro sinal, você precisa de estar suficientemente alerta para o agarrar antes que ele tome conta de si. Por exemplo, o primeiro sinal poderá ser uma forte irritação repentina, um excesso de ira ou talvez seja apenas algum sintoma puramente físico. Seja o que for, agarre-o antes que ele tome conta do seu pensamento e do seu comportamento. Isso significa simplesmente concentrar nele a sua atenção. Se for uma emoção, sinta a forte carga de energia por trás dela. Reconheça que é o corpo de dor. Ao mesmo tempo, seja conhecer. Quer dizer, reconheça a sua presença consciente e sinta o poder dessa presença. Qualquer emoção, perante a sua presença, acalma-se e transmuta-se rapidamente.
Se for um sintoma puramente físico, a atenção que lhe der impedi-lo-á de se tornar uma emoção ou um pensamento. Depois continua alerta e espere pelo próximo sinal do corpo de dor. Quando ele aparecer, agarre-o novamente da forma descrita atrás. Mais tarde, quando o corpo de dor tiver despertado completamente do seu estado de latência, poderá sentir uma turbulência considerável no seu espaço interior durante algum tempo, talvez durante vários dias. Seja qual for a forma que ela tomar, fique presente. Dê-lhe toda a sua atenção. Agarre o conhecer, seja o conhecer. Lembre-se, não permita que o corpo de dor use a sua mente e tome conta do seu pensamento. Observe-o. Sinta a sua energia diretamente dentro do seu corpo. Como sabe, atenção plena significa aceitação plena. Através de uma atenção contínua e, portanto, da aceitação, vem a transmutação. O corpo de dor transforma-se em consciência radiosa, à semelhança da lenha que, ao ser lançada no fogo, se transforma ela própria em fogo. A menstruação tornar-se-á então não só numa expressão cheia de alegria e satisfação da sua feminilidade, mas também numa ocasião sagrada de transmutação, quando você dá à luz uma nova consciência. A sua verdadeira natureza brilhará então não só no seu aspecto feminino, como deusa, como também no seu aspecto transcendental, como ser divino que você é, transcendendo a dualidade masculina e feminina. Se o seu parceiro masculino for suficientemente consciente, poderá ajudá-la no exercício que acabei de descrever, mantendo uma frequência intensa de presença nessa altura em particular. Se ele estiver presente, sempre que você recair numa identificação inconsciente com o corpo de dor, poderá acontecer e certamente acontecerá ao princípio, poderá rapidamente voltar a juntar-se a ele nesse estado de presença. Isso significa que sempre que o corpo de dor tomar conta de si temporariamente, quer durante a menstruação, quer noutras alturas, o seu companheiro não o confundirá com quem você é. Mesmo que o corpo de dor o ataque, como provavelmente o fará, ele não reagirá como se fosse você a atacá-lo, nem se afastará ou levantará qualquer tipo de defesa. Ele guardará para si o espaço de intensa presença. Nada mais é preciso para a transformação. Em outras palavras, você será capaz de fazer a mesma coisa por ele ou de o ajudar a reivindicar a consciência à mente, atraindo a sua atenção para o aqui e agora sempre que ele se identificar com o seu pensar. Desse modo, levantar-se-á entre ambos um campo de energia permanente de uma frequência pura e elevada. Nenhuma ilusão, nenhum sofrimento, nenhum conflito. Nada que não seja você e nada que não seja o amor poderá sobreviver nesse campo. Isso representará a realização da finalidade divina e transpessoal do vosso relacionamento. Tornar-se-á um vórtice de consciência que atrairá muitos outros para o seu interior. Pergunta: se alguém estivesse plenamente consciente, continuaria ainda a sentir necessidade de um relacionamento? Um homem continuaria a sentir-se atraído por uma mulher? Uma mulher continuaria a sentir-se incompleta sem um homem? Resposta: quer seja iluminado ou não, você é homem ou mulher, pelo que, ao nível da sua identidade ou forma, não é completo, é uma metade do todo. Essa situação de incompletude assume a forma de uma atração entre os sexos, de um apelo para a energia de polaridade oposta, por mais consciente que você seja. Mas nesse estado de ligação interior você vai sentir esse impulso algures à superfície ou na periferia da sua vida. Quando estiver nesse estado, tudo o que lhe acontecer parecer-lhe-á de certo modo distante. O mundo inteiro será como pequenas ondas ou ondulações à superfície de um vasto e profundo oceano.
Esse oceano é você, e é claro, você é também a ondulação, mas uma ondulação que compreendeu a sua verdadeira identidade como oceano. E comparada com essa vastidão e profundidade, o mundo das ondas e ondulações não tem importância absolutamente nenhuma. Não significa isso que você não se relacione profundamente com outras pessoas ou com o seu parceiro. De facto, você só poderá relacionar-se profundamente se estiver consciente do ser. A partir do ser, você será capaz de ver para além do véu da forma. No ser, homem e mulher são um. As suas formas poderão continuar a ser a ter determinadas necessidades, mas o ser não tem nenhuma. Ele já é completo e inteiro. Se essas necessidades forem satisfeitas, ótimo. Mas serem ou não serem satisfeitas não terá qualquer importância para o seu estado interior e profundo. Portanto, se a polaridade feminina ou masculina não for satisfeita, é perfeitamente possível que uma pessoa iluminada tenha uma sensação de carência ou se sinta inacabada ao nível exterior do seu ser e ao mesmo tempo se sinta totalmente completa, realizada e em paz no seu íntimo. Pergunta: na busca da iluminação, ser homossexual é uma ajuda, um obstáculo ou não tem qualquer importância? Resposta: à medida que você se vai aproximando da idade adulta, a incerteza quanto à sua sexualidade, seguida da descoberta de ser diferente dos outros, poderá obrigá-lo a deixar-se identificar com certos padrões de pensamento e de comportamento socialmente condicionados. Automaticamente, isso elevará o seu nível de consciência acima do da maioria inconsciente, cujos membros aceitam inquestionavelmente todos os padrões herdados. Nesse sentido, ser homossexual poderá ser uma ajuda. De certo modo, ser uma pessoa posta de lado, alguém que é diferente dos outros ou que é por qualquer razão rejeitada por eles, tornará a sua vida mais difícil, mas também o colocará em vantagem no que diz respeito à iluminação. Quase que o força a despertar da inconsciência. Se por outro lado você desenvolver uma identidade com base na sua homossexualidade, escapará de uma armadilha para cair noutra. Representará papéis e jogará jogos ditados pela imagem mental que você tem de si próprio como homossexual. Tornar-se-á inconsciente, tornar-se-á irreal. Por baixo da máscara do seu ego, tornar-se-á muito infeliz. Se isso lhe acontecer, ser homossexual será um obstáculo. Mas terá sempre uma nova oportunidade, é claro. Uma infelicidade acentuada poderá servir para o despertar. Pergunta: é ou não verdade que é preciso ter um bom relacionamento consigo próprio e amar-se a si próprio para se ter um relacionamento satisfatório com outra pessoa? Resposta: se você não se sentir bem consigo próprio quando está sozinho, procurará um relacionamento para encobrir o seu mal-estar. Pode ter a certeza de que esse mal-estar voltará a aparecer sob qualquer outra forma dentro do relacionamento e você provavelmente culpará o seu parceiro. Tudo o que você tem realmente de fazer é aceitar este momento plenamente. Então sentir-se-á bem no aqui e agora e sentir-se-á bem consigo. Mas será absolutamente necessário ter um relacionamento consigo próprio? Porque não se limita a ser quem é. Quando tem um relacionamento consigo próprio, você tem de se dividir em dois, eu e eu próprio, sujeito e objeto. Essa dualidade, obviamente, é a raiz de toda a complexidade desnecessária de todos os problemas e conflitos na sua vida. No estado de iluminação, você é quem é, e o você próprio fundem-se num só. Você não se critica, não sente pena de si, não sente orgulho de si, não se ama, não se odeia, etc. A divisão causada pela consciência autorrefletida fica sarada e a sua maldição desaparece. Deixa de haver um eu que tenha de defender ou de alimentar. Quando atinge a iluminação, há um relacionamento que você deixa de ter. Um relacionamento consigo próprio. Quando o abandonar,
todos os outros relacionamentos serão relacionamentos de amor.